o advogado constitucional, para a gente falar um pouquinho mais sobre todas essas situações que acontecem no Brasil. Eu relembro a você, se você está chegando agora, 11 horas e 54 minutos, na manhã dessa sexta-feira, bem agitada, aqui em Brasília e em outras partes do Brasil e até do mundo, porque o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de busca e apreensão hoje aqui em Brasília. E aí ele, nesse momento, presta depoimento à Polícia Federal. Ele que é o delator da trama golpista, fez o seu inquérito, né? Enfim, foi interrogado, aliás, foi interrogado lá na segunda-feira, abrindo os interrogatórios dos 8 réus da trama golpista, do núcleo crucial, de acordo com a denúncia da PGR, lá com a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, repetiu tudo que já tinha falado, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não só sabia da minuta do golpe, como enxugou, mexeu no documento, tirando o nome de várias autoridades que poderiam ser presas e só deixando a prisão do ministro Alexandre de Moraes. E também hoje foi preso o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro, porque ele teria tentado ajudar o Mauro Cid a sair do país. E aí também tem essa outra questão da Carla Zambelli, que a polícia italiana já disse saber do paradeiro da deputada federal, que tem o mandado de prisão preventiva e pode ser presa a qualquer momento. Ufa, professor, tudo bom? Muito bom dia. Vou tentar falar um pouquinho sobre todos esses casos com o senhor. Bom dia, sempre um prazer colaborar com Metrópolis e, de fato, né, manhã animada aqui em Brasília, bastante assunto para a gente tratar com nossa audiência do Metrópolis. A gente sabe pouco ainda da questão do Mauro Cid, né? Porque, inclusive, num primeiro momento, a gente teve informação de que ele tinha sido preso, aí não. Depois foi explicado que ele foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal e que o STF tinha revogado a prisão dele. Mas que, sim, ele falaria com a Polícia Federal e ele realmente está falando nesse momento. Então, a gente não sabe ainda direito absolutamente tudo sobre esse novo ponto do caso do Mauro Cid. E o Mauro Cid é réu no caso da trama golpista, bem diferente do Gilson Machado, né? Que não tinha participação na trama golpista, mas se haver essa ligação, né, realmente a confirmação de que ele tentou ajudar um réu da trama golpista a sair do país, a coisa muda um pouco de figura, né, Renato? Bom, vamos começar pelo ex-ministro Gilson Machado. Eu vou até usar um termo aqui não técnico, é uma fanfarronice, né? Temos que reconhecer isso. Não faz sentido algum, no chamado Estado Democrático de Direito, alguém que está hoje com a impossibilidade já dada pelas próprias autoridades, no caso do Supremo Tribunal Federal, de sair do país, que é o caso do tenente-coronel Mauro Cid, e uma pessoa tentar, de alguma forma, ajudar ou facilitar esse cidadão a deixar o país ou a conseguir um documento estrangeiro, no caso, um passaporte. Então, é algo muito grave. Ele, se confirmado esse tipo de acusação, pode, inclusive, responder por obstrução à justiça, dentre de outros eventuais crimes que possa, porventura, ter cometido. Então, é algo muito sério. Evidentemente que a Polícia Federal ela é equipada e ela é diligente no ponto de vista dessa investigação acontecer e com provas que devem ser robustas, evidentemente. A gente tem que sempre ressaltar o profissionalismo da Polícia Federal e como esse tipo de coisa é técnica, mas é algo de se lamentar, enquanto cidadãos brasileiros que somos, se porventura realmente isso aconteceu. É uma tentativa absurda de se tentar, de alguma forma, facilitar uma situação de eventual fuga do país de quem está a colaborar com a justiça, lembrando que o tenente-coronel, ele tem um acordo com a justiça brasileira para que, inclusive, colabore com as investigações. E acho que vale a gente lembrar aqui também que, em relação a essa questão do passaporte português, né,
do Mauro Cid, da tentativa pelo menos, é uma história lá de janeiro de 2023, inclusive que coincide, né? Foi em janeiro de 2023 que aconteceram as manifestações violentas ali na Praça dos Três Poderes, contra os Três Poderes, mas foi lá em janeiro de 2023 que Mauro Cid teria ido ao consulado português e falado ali. Esse é o primeiro momento que aparece essa história do passaporte português, ele que o avô era português, então ele poderia ter direito a esse passaporte. Enfim, a história lá de 2023. Mas o que a gente tem agora, a movimentação e a ligação dessas duas pessoas muito próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o nosso colunista, o Igor Gadelha, dá conta de que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Natal ontem com o Gilson Machado, coincidências, horas antes do Gilson Machado ser preso. Então tem essa ligação desses dois personagens do caso, do que poderia ser essa trama golpista. E também tem uma outra personalidade aí muito próxima, né, já foi muito mais próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a deputada federal Carla Zambelli, né, Renato? E você, como advogado constitucional, com certeza vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor toda essa situação da Carla Zambelli, porque é muito complexa, né? A deputada que foi condenada a 10 anos de prisão, numa tentativa ali, numa invasão, na verdade, ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, acompanhada do Walter Delgatti Neto, que também foi condenado a 8 anos, um pouquinho menos que ela. Ele ficou muito conhecido como hacker de Araraquara, mas ele não teve a prisão preventiva pedida porque ele não disse que tinha saído do país. A Carla Zambelli disse que tinha saído do país, e aí a PGR pediu a prisão preventiva porque parecia que a deputada estava fugindo do país. E num primeiro momento ela estava nos Estados Unidos, depois foi para a Itália. E agora a polícia italiana diz que sabe já o paradeiro dela. A deputada pode perder os seus direitos políticos. Ela, por enquanto, teve passaporte retido, os bens bloqueados,